Sejam bem-vindos aos Bastidores do Sucesso. Hoje temos alguém muito especial dentro do panorama cabo-verdiano. Uma das primeiras mulheres a ter acesso a cargos de governação em Cabo Verde, numa área, digamos, cheia de desafios já na altura e continua a ser hoje, mas também uma das primeiras mulheres cabo-verdianas a ter palco internacional através de um cargo numa grande organização internacional. Falamos, obviamente, de Helena Semedo. Hoje trazemos aqui Helena Semedo para partilhar o seu percurso. Helena, como é que é voltar a Cabo Verde depois de tanto tempo a viver fora, numa posição de destaque, mas como é que é sentir Cabo Verde outra vez tanto tempo depois? Olha, bom, primeiro obrigada pelo convite, para me dar esse espaço. É um misto de emoções. Um é voltar à terra, depois de 21 anos fora, e é um reconstruir de tudo. Mesmo a nível da família, as relações familiares, o reagrupamento novamente. Então, é aprender a viver na família, com os amigos, que também tiveram o seu percurso diferente do meu, e muitas vezes aquilo que era proximidade há 20 anos, agora sente-se um maior distanciamento, e também é viver em Cabo Verde depois de tanto tempo fora e habituar-me a certos padrões. Digo a certos padrões, a resposta, a lentidão naquilo que se faz. Então digo que não é fácil, tenho toda a alegria de voltar, de estar de volta à terra, mas também habituar com certos padrões que eu já não estava habituada no sentido, quando se trabalha numa organização internacional, aquilo que é para ser feito hoje é para ser feito hoje. Não há demoras, pode haver, mas com justificações. Aqui ainda não se está nesse patamar. Pronto, o faltar de certas coisas, mas digo que é muita alegria para mim, a alegria de voltar, de estar na terra, mas tem sido um aprendizado. Pronto, voltei em dezembro, há 6 meses, ainda estou nesse processo, tenho estado a fazer algumas coisas, também a ver o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou fazer no futuro, mas é isso, voltar a ver os meus amigos, a estar com os amigos. Cabo Verde mudou muito? Para quem viveu de facto fora, como a Helena viveu, quais são as mudanças que mais saltam à vista 21 anos depois? Olha, para mim, eu vinha frequentemente, portanto, seguia mais ou menos algumas mudanças. Mas para mim é uma forma de viver diferente. Eu saí daqui há 21 anos, talvez havia mais proximidade a nível das relações, havia maior partilha, havia uma prestação de serviços que eu diria de maior qualidade. Claro que agora há muito mais oferta daquilo que havia há 21 anos, oferta a nível das infraestruturas, oferta a nível dos serviços, e isso dá-te um escalão, um serviço bom, mas também há um distanciamento. Antes, se quisesse qualquer coisa, sabias imediatamente onde ia, onde é que ias e quem. Agora, o quem já não é, muitas vezes, pessoas da minha geração, que eu não conheço, portanto, infelizmente ou felizmente, em Cabo Verde há muitas relações pessoais e interpessoais na resolução dos problemas, mas esse quem já não faz parte da minha geração. A minha geração está praticamente toda reformada. E eu tenho que perguntar, és filho de quem? Quem são os teus pais? Muitas vezes as pessoas não gostam porque estão a perder a sua identidade, mas é que me ajudam a ter essa proximidade e saber com quem é que eu estou a lidar. Mas pronto, uma juventude muito dinâmica, que não existia há 21 anos quando eu saí, uma juventude muito bem formada, com uma cultura geral muito grande, mas também uma juventude, a meu ver, desengajada de tudo o que sejam os processos políticos, as mudanças, diferente da minha geração. Porque na minha geração,
nós tivemos que assumir Era quase as obrigatório, mudanças. não é? Era, porque a geração da independência, depois a geração da abertura política, nós lideramos um processo, nós fizemos parte de um processo. E eu sinto que esta juventude está à espera que se faça. E é a discussão que eu tenho Isso cria-lhe tido. alguma angústia? Cria-me angústia de ver essa diferença e o facto de não se preocuparem com o seu futuro. Eu digo, não se preocuparem no seu futuro, e a mensagem que eu passo é que queixam-se, porque as coisas não estão bem, não têm emprego, e eu digo, muda a narrativa, cria o teu emprego. Não estejas à procura de emprego, mas cria o teu emprego. E eu acho que, com uma formação muito superior àquela que nós tivemos, falam línguas, que nós, na altura, balbuciávamos, digamos, e têm essa capacidade, têm acesso a toda a informação aos mídias, mas depois é uma geração que não faz, que não procura, que não cria, com algumas exceções. Eu não posso estar a generalizar, mas eu penso, talvez, que também há uma certa responsabilidade da nossa geração, que possivelmente educamos os nossos filhos não como nós fomos educados. Nós tivemos uma geração em que os nossos pais deram-nos aquilo que podiam. Nós tivemos muito mais do que aquilo que os nossos pais tiveram, e demos. Praticamente a nossa geração deu. Ter maior acesso a estudos, ter um nível de vida diferente. Eu comprei a minha primeira casa, eu já trabalhava. O carro comprei, já trabalhava havia muito tempo. E essa geração tudo é muito mais fácil, porque os pais podem ajudar a ter acesso aos bens, e não sei se terá sido a melhor forma de responsabilizá-los. Mas é essa geração que temos, é essa a realidade que nós temos. Penso que é uma geração linda, uma geração cheia de energia, mas que precisa assumir mais aquilo que eles querem fazer deste país. Como meter nessa geração, se calhar eu também faço parte, apesar de ter tido já um percurso, mas como criar um contexto em que os jovens olhem não só para a política partidária, mas olhem para si mesmo como agentes transformadores. Isto de dois pontos de vista. Como alguém que já passou por um governo e como alguém que já viu os outros países e já viu o mundo de uma outra perspectiva. Como criar esse contexto de maior participação? Olha, eu penso que há falta de espaços para os jovens. Tem que haver espaços, e nesses espaços tem-se que trazer os jovens à mesa da decisão. Porque muitas vezes nós dizemos os jovens fazem parte da solução, eles são o futuro, mas acabamos por ser nós a decidir. E eles estão presentes, mas não fazem parte do processo decisório. E, a meu ver, também é isso que falta. Os jovens, as mulheres também. Dizemos que têm que estar, mas não criamos espaços para que estejam e para que eles possam ver o que é que querem de Cabo Verde, qual é o futuro que eles querem. E eu acho, de novo, que nós acabamos por decidir por eles. E talvez seja esse o desfazamento que haja, e uma maior inter-relação intergeracional, em que há uma geração a preparar esses jovens para que eles possam assumir a próxima liderança em termos de Cabo Verde. E eu não falo de espaços políticos, porque também a nossa sociedade civil precisa de ser mais atuante. Isto é também um vazio que eu vejo aqui em Cabo Verde. Uma sociedade civil amorfa, que muitas vezes queixa, reclama, mas não traz soluções e não participa. E, para mim, talvez essa seja a maior diferença que eu sinto em Cabo Verde, porque nós, a geração de 90, a geração de 75, participamos, fomos atuantes, construímos o nosso futuro. E, de certa forma, estamos a construir o futuro dessa juventude sem que eles digam o que é que querem.
Como é que foi, aproveitando esta conversa, como é que foi o contexto da sua participação política nos anos 90? Como é que a jovem Helena não só chega ao governo como das primeiras caras femininas, mas como é que decidiu que queria esse percurso? Olha, eu, portanto, estudei em Portugal e fazia parte de grupos com o Eurico Monteiro, Jorge Carlos Fonseca e vários outros, portanto, dessa geração, em que já começávamos a discutir a necessidade de uma maior abertura política em Cabo Verde. Eu, quando fui estudar, estudei economia numa universidade que era completamente marxista, na altura comunista, porque fui estudar ainda em 78. E pronto, tive essa formação, estudei Karl Marx, estudei tudo o que fazia parte dos processos da economia na altura, mas também houve toda essa mudança em Portugal, o que levou a todos os processos de maior abertura política, e nós já começávamos a discutir essa necessidade. Portanto, cheguei, comecei a trabalhar e continuamos com essa discussão, esse debate. E quando chegou a parte da criação do MPD, pronto, convidaram para fazer parte. Na altura, eu era a única mulher na comissão política, a Undina veio juntar-se mais tarde, e fizemos um comício em que convidaram para falar. Lembro-me, um comício aí na Fazenda. E eu disse, nunca houve mulheres no governo, e o MPD compromete-se a trazer mulheres no governo quando for governo. Mas nós, nessa altura, quando começamos a candidatar, nunca pensamos, ou não fazia no início parte da nossa imaginação que a MPD ia ganhar com aquilo que ganhou. Pronto, o processo depois foi evoluindo e vimos que havia um grande apetite para a mudança. Mas pronto, participei nesse comício, aliás, houve uma reação muito forte das mulheres a criticarem-me, etc. Bom, mas isso faz parte. Porquê, na altura? Não, a criticarem porque eu estava a criticar o PICV, que eu tinha sido fruto do PICV, que eu tinha ido estudar com bolsa do PICV e que eu estava contra. Porque naquela altura, então, começava-se a descobrir as pessoas que estavam no MPD. E praticamente, pronto, havia algumas mulheres, mas não, enquanto os homens havia rostos claros de quem era o MPD, mas as mulheres ainda não estavam num processo de afirmação e iam aparecendo. Pronto, havia muitas, havia Diolinda, havia várias outras mulheres, mas pronto, foi aparecendo. Então, quando ganhamos, o Carlos Veiga disse-me, agora tu tens que arranjar mulheres para o governo. E começamos a convidar mulheres. Todas as mulheres que convidamos recusavam. Não queriam. E se reparares, eu não entro no primeiro governo, eu só entro no primeiro governo constitucional. Eu não quis na altura, achava que era muito jovem, não tinha muita experiência. E o Gualberto insistia, tens que fazer parte do governo. E então o Gualberto arranjou uma solução que era assessora especial. Portanto, eu estava na Secretaria de Estado das Pescas como assessora e eu escrevia-lhe cartas, dizia, Gualberto, olha, não dormi ontem à noite, eu não posso assumir isso. Ele disse, não, eu quero que sejas tu. E pronto, 6 meses, em abril, quando houve o primeiro governo constitucional, então eu entrei no governo, porque como o governo, nós tivemos que criar um governo logo a seguir, em janeiro, e a Ondina entrou. Eu só vim entrar mais tarde. Pronto, olha, acabei por ficar 10 anos, assumi imensas pastas e tenho muito orgulho desse percurso, das mulheres que depois acabaram por entrar no governo. Portanto, eu acho que acabamos por mostrar que era possível e naquela altura fazer política era muito difícil. Se agora tem as redes sociais, na altura eram panfletos anónimos, ou então escreviam, não sei se te lembras, escreviam nas paredes. As paredes, sim. Era nas paredes aí na rampa São Januário,
E também havia, na altura, a fábrica de conservas, aí na Gamboa, e eu lembro-me, as pessoas escreviam várias coisas contra mim e contra Era outras... tipo um jornal público, não é? Exato. E então eu tenho uma história interessante, que foi, uma altura fui a Brava, e íamos inaugurar qualquer coisa. E eu era ministra e o Zé António Pinto Monteiro, secretário de Estado. Ele foi à frente, havia o Zé Maria Barros, o falecido, que era o presidente da Câmara, e eu devia ir visitar as instalações. E o Zé António, não, espera. Depois, quando eu vi, eu disse, Zé António, alguma coisa estranha, passa-se, diz-me o que é que se passa. Então, ele teve que confessar-me, tinham escrito coisas horríveis contra mim na parede, e eles não queriam que eu visse. Então, estavam a tentar pintar, apagar, para quando eu aparecesse. Eu disse, não, Zé António, deixa para lá, eu já estou vacinada contra essas coisas, e pronto. Mas é assim que fazia-se política nessa altura. Não sei qual é que é melhor, agora nas redes sociais ou naquela altura, mas não foi só eu, também houve mulheres do PICV que passaram pelo mesmo processo. Foi a reação numa sociedade machista, qual era, porquê? Por ser mulher? Eu acho que era fundamentalmente a reação de uma sociedade machista e as mulheres, há formas mais fáceis de atacar as mulheres, há áreas em que as mulheres acabam por ser mais vulneráveis. E então eram essas áreas que eles atacavam eu penso que era uma sociedade machista, porque eu lembro-me, quando eu estava na Secretaria de Estado das Pescas, às vezes eu subia as escadas e via os colegas a discutirem se eu era capaz ou não de assumir o lugar. Portanto, foi uma sociedade machista em que os homens sempre ocuparam os lugares do governo, os lugares cimeiros na administração, embora houvesse algumas mulheres, e de repente aparecem as mulheres a competir, eu não digo a tomar o lugar, mas a competir pelo mesmo lugar. Mas acho que eu devo dizer que eu, no governo, acabei por ter um apoio muito grande dos meus colegas, o Gualberto, com quem trabalhei, o Carlos Veiga, com quem também trabalhei, mas os outros que nos enquadraram. Porque o interessante do governo nessa altura é que havia uma geração mais nova, eu, o Alfredo Teixeira, o Arnaldo Silva, e havia uma geração já com mais experiência. O Teófilo Figueiredo, o Zé Tomás Veiga, o próprio Carlos Veiga, que já tinha uma experiência muito grande, o Jorge Carlos Fonseca, que já tinham estado na administração, o Manuel Faustino, que nos enquadravam e que nos orientavam. E eu acho que isso também ainda faz falta. Para mim foi muito importante aprender com os outros. Se fizermos essa analogia com hoje, ainda há medo de mulheres com poder em Cabo Verde? Olha, eu não digo só em Cabo Verde, eu digo de forma geral. Uma mulher, quando é forte, quando tem as suas convicções, cria, não posso dizer medo, mas alguma resistência. E é isso que eu vi várias vezes e que ainda continua. Eu não, em Cabo Verde, pronto, como eu tenho estado de fora, não quero responder, mas eu digo que a nível global ainda existe este receio de mulheres fortes, mulheres que sabem o que querem, mulheres competentes e que podem competir de igual forma com os homens. E ao ver o seu trabalho, antes de ir para a FAO, que legado pensa que deixou? Eu trago aqui a minha experiência como alguém que trabalhou na sua área e por onde eu andava em Cabo Verde falavam da Helena Semedo como ministra das pescas. Mas a nível pessoal e íntimo, ao fazer o seu balanço, a sua escrita de jornada, o que é que olha para passar e diz, este é um legado meu? É sempre coletivo, mas há sempre assinatura. O que é que pensa ter deixado como legado enquanto o tempo que foi ministra? Num tempo, há que fazer o contexto, pós 15 anos de partido único, qual é o seu legado? Olha, eu penso que, pelo menos aquilo que eu vejo, uma forma de fazer política, com muito diálogo. Eu fui uma pessoa que dialoguei, tudo aquilo que construí foi na base de muita discussão, no caso das pescas, com os pescadores, com os operadores. Foi também
para mim, mostrar que é possível fazer política com ética, e eu penso que eu tenho uma história que, quando estava no Ministério das Pescas, havia um pescador que sempre que havia uma medida a nível das pescas, aparecia na televisão a criticar. E um dia, estava eu num supermercado e ele aproxima-se de mim e diz-me: "Você lembra de mim?" Eu disse: "Sim, te lembra de bom." "Mas você lembra de mim?" "Sim." "Incrível para você perdoar." Hoje em dia, a gente entende tudo aquilo que você faz. E aquilo que você faz foi para bem de nós. E eu disse: "Olha, não comece a falar mais nada para mim que ele é de ti." Ele saiu, voltou e disse: "Mas eu vou perdoar de meio de vera." Uau. Portanto, para mim, foi a melhor forma de mostrar como é que as pessoas viram o meu trabalho, as pessoas que estavam no setor. E há dias, no mês de agosto, quando teve aqui o diretor-geral das pescas, fomos visitar também uma empresa, e a pessoa que estava na empresa disse ao diretor-geral: "Tu foste a melhor ministra das pescas." E eu disse: "Mas também passei mal contigo." Ele começou a chorar e disse: "Mas eu tinha que fazer isso." Portanto, isso é para mostrar que às vezes fazemos coisas, quando estamos na política, somos contestados ou somos criticados, mas mais tarde as pessoas conseguem entender o porquê das coisas. E aí é que eu digo que muitas vezes na política o diálogo é muito importante. Tudo aquilo que nós fazemos é preciso que a sociedade entenda o que é que estamos a fazer e o quê. Mas nem sempre é possível. Não, muitas vezes não é possível, e eu digo, e para mim isso também explica, para ter resultados é preciso o tempo e a durabilidade. E eu, se houve resultados nas pescas, não penso que eu fui melhor do que os outros, mas porque foram 10 anos. E foi preciso ir construindo, consolidando, corrigindo, porque quando temos pastas em que os ministros acabam por ficar pouco tempo, é difícil construir para que possamos ter resultados. E é uma coisa que eu digo, em tudo aquilo que se faz, a durabilidade, o tempo é importante para que se possa consolidar os resultados. Tive outras pastas, também penso a nível do turismo, os primeiros hotéis que foram construídos, grandes hotéis, eu lancei várias primeiras pedras, mas eu acho que é nas pescas em que eu me revejo mais. E que eu acho que Helena Semedo deixou uma marca, e as pessoas ainda me reconhecem na rua, vêm falar comigo, o que eu fiz, o que não. Também não quer dizer que foi tudo bom, houve coisas que não correram muito bem, mas isso também faz parte do processo e do percurso. Não podemos só ter resultados positivos. O importante é aprender com aquilo que corre menos bem. Exatamente. Se pudesse dar, não diria conselhos, mas qual seria o manual para estar na política num país como em Cabo Verde, num mundo que mudou completamente, com as redes sociais, com o confronto quase diário, com uma disseminação, uma real democratização da fala, qualquer pessoa pode de facto questionar. Qual seria o manual para se manter cabeça fria e fazer aquilo que tem que ser feito? Quais foram os seus valores para, durante 10 anos, gerir também um mindset, uma mentalidade muito própria, que é o de ser cabo-verdiano? Olha, primeiro eu penso que é saber aquilo que se está a fazer, ter um objetivo claro. Traçamos um objetivo e aí é que nós queremos chegar. Porque se tiveres um objetivo, as críticas vai haver sempre, as pessoas vão sempre contestar. Portanto, vai haver, sobretudo agora, com a disseminação da informação, da crítica, se tivermos um foco, fizermos as coisas com amor, mas também com um nível muito grande de profissionalismo, fizermos as coisas com ética, com transparência. As críticas vão aparecer, não digo que não devemos dar atenção às críticas, mas nem a todas as críticas, porque nós não podemos governar nem viver à base de críticas. E para mim é isso. Pronto, o que eu aprendi
é ter uma carapaça que me protege e que eu digo, ok, esta crítica é importante, eu levo em conta. O resto, com todo o respeito, mas não vai fazer parte, não vai deixar, não vai tirar o sono. Pronto, isso é que tem sido. Eu escolhi muito bem as minhas prioridades e as minhas batalhas, com um foco muito certo naquilo que eu queria. E eu acho que é assim, é preciso ter objetivo, é preciso saber onde é que nós queremos chegar, é preciso ter um roadmap, os passos que vamos dando, e saber que qualquer trajetória pode ser sempre corrigida com o tempo. Mas não podemos passar sempre a corrigir. Por isso é preciso saber o que é importante e o que não é importante nessa trajetória. Já tinha essa perspectiva quando reuniu as condições para dar o salto para FAO? Como é que acontece? Alguém, uma cabo-verdiana, no contexto em que foi, de certa forma, catapultada para a FAO, o que é preciso ter para se chegar ao cargo que a Helena ocupou, mas mais importante, o que é preciso se ter para se manter a esse nível durante 21 anos? Acho que é a curiosidade de todos os cabo-verdianos. Como manter, porque dar o salto, qualquer um, por um ato de sorte, pode ter, mas como é que a Helena mostrou, de certa forma, consistência durante muito tempo, ganhou confiança dos mais altos dirigentes da FAO e não só do sistema das Nações Unidas? Como é que se faz? Como é que se constrói uma carreira internacional a esse nível? Olha, quando eu ainda estava no governo, houve uma altura que o diretor-geral da FAO convidou-me para ser representante num país. E eu, nessa altura, até falei com o Dr. Carlos Veiga, disse-me, olha, eu tinha havido decisões no MPD, o MPD estava num momento muito instável e frágil, e ele disse-me, olha, eu preciso de ti. Pronto, porque também isso para mostrar, eu sou uma pessoa que trabalho sempre com confiança e, como é que eu digo as coisas quando têm que ser ditas, mas também sou muito dedicada às pessoas com quem eu trabalho, e eu acho que isso também é uma das minhas características. Mas voltando atrás, ele disse, eu acho que agora não posso... eu preciso de ti no governo. Entretanto, também eu tinha tido a minha filha, que ainda estava pequena. O país para o qual me convidaram era um país que estava em instabilidade política. Acabei por não aceitar, e o diretor-geral da FAO, nessa altura, disse-me, olha, quando tu quiseres, estou aqui disponível. Pronto, depois saí, perdemos as eleições, embora os meus planos já eram sair do governo, porque eu penso que 10 anos é muito, e estive no Parlamento. Devo dizer que foi a experiência política que gostei menos. Portanto, naquela altura era a primeira transição, depois de 91, tinha estado 10 anos no governo, acho que conhecia muito, e então havia um ambiente no Parlamento, eu não me via nesse ambiente. E, sobretudo, depois de 10 anos no governo, com muita atividade... Ficou quanto tempo no Parlamento? 3 anos. 3 anos. Eram com muita atividade, e eu estar no Parlamento a discutir, embora eu participei na reforma da lei orgânica do banco, na criação do IVA. Portanto, esses projetos interessavam, mas digamos que não era a maior parte do trabalho no Parlamento. Não estava satisfeita. Fui deixando, porque a minha filha também ainda era pequena, porque ela pudesse crescer aqui nesse ambiente. E então depois contactei o diretor-geral da FAO e disse-lhe, olha, estou disponível, se tiver algum posto, estou disponível. Pronto, e ele logo a seguir convidou-me, disse que sim, só que foi interessante porque ele queria que eu tivesse um posto. Já tínhamos tudo organizado para esse posto, até era num país anglófono. Eu fui fazer uma formação de inglês nos Estados Unidos para poder melhorar o meu inglês. Mas, entretanto, logo na altura, o Abu Diouf perdeu as eleições no Senegal e havia um candidato da África Central que deveria ir para a francofonia, mas como procurava-se algo para o Abu Diouf na altura, porque ele tinha aceite
perdeu as eleições com dignidade e então propuseram para a francofonia. E o diretor-geral da FAO achou que devia dar esse lugar a alguém da África Central, tipo de uma compensação. Talvez como senegalês visse como uma compensação. Depois telefona-me e diz-me, olha, lamento imenso, mas houve outros fatores e eu neste momento tenho só 3 países disponíveis. O Níger, o Togo e o Mali. O Mali tinha saído um cabo-verdiano do Mali, eu achei que não devia ir para o mesmo lugar. Bom, analisando os prós e os contras, eu fui para o Níger. E eu estou a referir a isso porque aqui, na altura, em Cabo Verde, houve muita crítica a dizer que eu tinha sido despromovida, como é que depois de 10 anos no governo, eu ia trabalhar num país como o Níger, e as pessoas a perguntar, mas como é que tu consegues viver num país como o Níger? Não foi fácil, porque é um país completamente diferente do nosso em termos de religião, em termos de cultura, em termos de forma de viver, mas eu na altura queria era fazer uma carreira internacional. E eu estou a referir-me a isso porque muitas vezes nós queremos entrar por cima. Mas é preciso fazer os escalões, é preciso crescer. E isso o que é que me serviu? O Níger era um país com muita dificuldade, é um país em que a FAO não tinha uma grande representação, e eu tive que aprender muito, porque acabava por fazer muita coisa. E, entretanto, enquanto eu estava aí, houve uma grande fome, em que eu tive que gerir, juntamente com outros colegas das Nações Unidas, essa fome, ajudar as pessoas que não tinham comida, situações muito tristes que eu vivi. Imagina que eu cheguei a ver crianças de 2 anos com 4 quilos. Portanto, eu acho que isso... Primeiro eu aprendi o que quer dizer segurança alimentar, eu aprendi o que quer dizer a fome, e eu aprendi a trabalhar num ambiente multicultural e a entender o funcionamento das Nações Unidas. Trabalhar num país pequeno deu-me visibilidade, porque tudo aquilo que se faz consegue ver-se, e eu acho que aí foi o meu ponto de partida. Portanto, eu fiquei visível, viram os resultados, tive alguns problemas sérios com o governo, com o presidente, porque em África, muitas vezes, quando há uma fome, por que se esconde? Foi o que eu aprendi. O presidente da República vê-se como o pai da nação. Haver uma fome quer dizer que ele não cuidou. E então havia sempre esse embate, porque era preciso dizer para se poder mobilizar ajuda internacional, e o presidente estava contra o sistema das Nações Unidas, porque nós estávamos a fazer... A expor, de certa forma. A expor, quando ele queria encobrir a situação, dizer, não, é apenas uma crise nutricional, o que não era. Mas isso também aprendeu-me a lidar com os governos, porque aqui eu estava no governo, aí eu estava a lidar com o governo do outro lado. E então depois eu fui para Accra, onde acabei por ter o posto de diretora regional, que eu cobria os 47 países africanos da África subsaariana. Também eu acho que a minha experiência serviu-me a saber como lidar com os outros representantes. Aprendi a ter mais conhecimento da África, porque aqui, muitas vezes, como sabes, temos a nossa visão própria da África. Mas eu acho... e depois, 5 anos depois, fui para Roma. Mas para dizer-te, para mim, trabalhar com afinco, trabalhar com objetivos, com níveis ou estándares muito altos, e saber trabalhar com os outros e respeitar os outros, porque temos que respeitar as culturas diferentes, temos que respeitar a forma de trabalhar diferente. Por exemplo, eu estou habituada à cultura cabo-verdiana. Quando tu não estás de acordo, dizes que não estás de acordo.
os ganeses, por exemplo, têm uma cultura diferente. Nunca diziam ao chefe que não estão de acordo. Quando eu cheguei, diziam-me sim, eu pensava que era sim. Depois aprendi a ver que um sim não nem é sempre dizer que estão de acordo, mas é não contradizer o chefe. É uma forma diferente de trabalhar. Mas pronto, eu mesma arranjei a forma de poder trabalhar, de lidar com todos, e tens que ser flexível, tens que ajustar, saber que tu não sabes tudo, tens que aprender com todos, do mais baixo ao mais alto. Quando eu cheguei no Níger, deram uma coisa que chamavam routing slip. Routing slip era, tu trazes-me uma nota, todas as pessoas por onde passa têm que assinar. Quando me deram aquilo, eu disse, o que é isso? O que é que eu tenho que fazer? Para dizer que eu tive que aprender de baixo. E eu nunca tive vergonha de mostrar que eu não sei. Claro. Eu acho vergonha é não fazer ou não saber. Mas perguntar, nunca para mim, eu tive vergonha, independentemente do nível. Portanto, é tentar, não consegues saber tudo, saber o máximo possível das coisas, porque também é uma forma de tu te protegeres. Se as pessoas tentam, isso acontece. As pessoas não te dizem sempre a verdade, tentam passar cascas de banana, ou não têm os níveis de ética que nós temos, sobretudo quando tu lidas com recursos financeiros, projetos elevados, e então é preciso que tu saibas como fazer as coisas para que tu te possas proteger. E eu acho que foi isso, a qualidade do trabalho, o facto de eu dialogar com todos, ajudar a todos, e no fim, quando eu fui para Roma, então foi já a nível mais global. Deixei de ter uma cobertura regional para ter uma cobertura mais global. E então é sempre um aprendizado. E ver que o mundo é diferente. Não é fazer comparações, é ver as realidades, responder às realidades, fazer com que as pessoas vejam em ti um modelo. Por exemplo, depois o diretor-geral criou o Comitê das Mulheres, que eu fui também a primeira presidente. Então, trabalhava muito com as mulheres, ajudar as mulheres a ter autoconfiança, a aspirarem também a postos mais altos na organização, porque muitas vezes as mulheres têm tendência a acomodar-se. Ou, pronto, tenho um bom salário, tenho este nível, dá-me para viver, tenho a minha família. Mas eu acho que é preciso desafiarmos a nós mesmas todos os dias. Independente de termos um bom salário, mas é preciso também querer participar na organização, querer contribuir com a nossa visão na organização, porque eu digo sempre, e aqui talvez é algo que eu penso fazer, é preciso estar na mesa das decisões. O nível que for, seja a nível local, seja a nível comunitário, seja a nível nacional, mas se tu não estiveres, os outros vão decidir por ti. É aí que as mudanças se fazem. E o que é que a Helena, isto é um percurso absolutamente extraordinário. Eu penso que as mulheres que estão a ver esse podcast, em algum momento pensam qual seria o mapa para eu começar a fazer este percurso. Eu meto esta pergunta e outra no meio. Foi de facto uma despromoção ir para o Níger, e como é que conselhos daria ou que dicas daria às mulheres cabo-verdianas que neste momento se sintam inspiradas, têm a sua posição, estão cómodas, têm o seu salário, mas de repente se inspiram na Helena? Que conversa terias com essas mulheres? O que eu digo, nós não podemos viver sempre na nossa zona de conforto. Se realmente tu queres fazer uma carreira, a nível nacional também, eu diria, a nível internacional, temos que arriscar. Se tu não aceitas o risco, eu tive a sorte de suceder, mas podia ter sido o oposto. Claro. Pronto, há ingredientes, como eu diria, que são necessários. Mas, e é preciso fazer sacrifícios. Portanto, eu deixei a minha família, eu saí daqui com a minha filha, ela tinha 6 anos. No Níger,
vivi com 50 graus. Portanto, é preciso estar... E era o país mais... Se virem o ranking do PNUD, o Níger e o Mali são os países mais pobres do mundo. Mas eu digo, é o país onde eu vivi mais feliz. Uau! Por quê? E eu digo por quê? Porque, a nível das relações interpessoais, nós, por exemplo, a nível das Nações Unidas, não tínhamos nada que fazer. E aos domingos, sabes o que é que íamos fazer? Karaoke. Ou tivemos um colega que criou uma banda e íamos ver a banda tocar. Não tínhamos nada que fazer. Bom, e havia também, quando tu estás a um certo nível, não podes ir a certos lugares. E, sobretudo, nesses países, a hierarquia é muito grande. Mas, e eu dizia, para mim, eu vivi mais feliz porque eu vi que eu fui capaz de mudar a vida das pessoas. Ok? Quando eu vinha, fui despedir-me de um grupo de mulheres e elas disseram, uma delas disse-me, olha, graças a ti, eu pude mandar a minha filha para a escola. Então, são essas coisas que a gente guarda por toda a vida. E é um reconhecimento que eu digo, olha, eu consegui mudar a vida dessas mulheres, porque muitas mulheres com quem eu trabalhava, quando melhorávamos a vida delas, e eu no início levei um pouco a experiência de Cabo Verde, e quando fazíamos projetos eu dizia, mas o que é que fizeste com o dinheiro? Deu ao meu marido. O que é que o marido fez? Arranjou outra mulher. Arranjava outra mulher, depois, pronto, é a dinâmica da poligamia. Não? Arranjava outra mulher, a última mulher ia ter filho, as outras iam ter filho, e tudo aquilo que tu investias acabava por não ter mudanças a nível do agregado familiar. Então, passei a dizer, não, com esse dinheiro tu tens que comprar bijuteria, tens que comprar roupas mais bonitas, assim o teu marido não vai arranjar outra mulher. Portanto, comecei a trabalhar o ego dessas mulheres e dizer-lhes o futuro da tua filha, porque muitas vezes dizem, não, eu quero que a minha filha seja como tu. E eu dizia, ok, então tens que mandar a tua filha para a escola. Portanto, havia todo esse processo pedagógico que também fazia parte do meu trabalho num país como o Níger. E pronto, tenho histórias imensas de mulheres em que mostram, e o que eu digo, com pouco muda-se a vida das pessoas. E aí é que eu digo que foi onde eu fui mais feliz, porque depois, quando tu vais mais a nível global, trabalhas mais em termos de políticas públicas, já o trabalho é diferente, não estás com ação a nível das pessoas. E é isso que eu também gosto de fazer. Gosto de trabalhar com as pessoas, falar com as pessoas, ver o que é que elas querem. E eu acho que sou uma pessoa que também transmite uma certa confiança. E as pessoas vêm falar comigo, querem conselhos. E pronto, tem sido um pouco também parte da minha vida. Teve medo em algum momento da sua vida? Teve medo das missões, dos lugares, da ambição, do contexto? Tive medo de não ser sucedida. Tive medo em algumas decisões que eu tive que tomar e que eu sabia que podiam ter consequências, mas era necessário. E eu acho que é preciso também saber que às vezes podemos pôr em risco aquilo que construímos, mas por causa de certos princípios, por causa de certos objetivos. Mas é preciso também calcular, porque se vais tomar uma decisão, sabes, ok, a este nível eu posso, o outro lado reage assim. Se for aqui, o outro lado vai reagir assim. E então calculas o teu risco, calculas a amplitude daquilo que tu estás a fazer, mas aprendi também a vencer o medo, aprendi a ter mais confiança na minha pessoa, aprendi a saber falar e expor as minhas posições sem ferir o outro, porque muitas vezes nós, as mulheres, não é abaixar, mas muitas vezes para tu conseguires alcançares qualquer coisa no mundo masculino, tens que tentar pôr a um nível mais baixo, mas sabendo que tu tens um objetivo maior que tu vais alcançar.
E isso é sem ferir o teu orgulho, porque há limites que tu dizes, isto é o meu limite. Mas muitas vezes é preciso até falar de uma certa forma, como eu diria, fazer-te desentendida em certos momentos. Evitar certos confrontos, fazer de conta que tu não vês o que o outro quer, para que tu possas alcançar um objetivo maior. Mas isso são aprendizados que a experiência nos dá. E penso que é isso. Ter orgulho, mas orgulho quanto basta. Mas eu acho que com trabalho, que com responsabilidade, com ética, também com confiança e com inteligência. Olhando para este percurso todo, quem são os nomes que mais lhe marcaram? Olha, eu acho que, eu diria, aqui, Gualberto do Rosário, foi uma pessoa com quem eu aprendi muito. E eu digo sempre que é das pessoas mais... Eu já convivi com muita gente, mas é das pessoas mais inteligentes, mais visionárias que eu já vi na minha vida. O Carlos Veiga, também, em termos de líder, em termos de... E eu digo sempre, se eu cheguei onde cheguei, foi graças ao Carlos Veiga, porque ele apostou em mim, permitiu-me fazer esse percurso. Mas trabalhei também com Kofi Annan, foi uma pessoa também que me marcou muito. O diretor-geral, o Jacques Diouf, mas também há vários chefes de Estado, o Kagame, com quem eu trabalhei e que eu respeito, e com quem a gente vai aprendendo todos os dias. Mas mais do que isso, temos que aprender e confiar em nós. Só disse homens. Quais são as grandes mulheres que lhe inspiraram? Por acaso, olha... As grandes mulheres. Eu tenho uma mulher que é Amina Mohamed, que é a secretária-geral adjunta atual das Nações Unidas. A Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, depois trabalhou nas Nações Unidas. Houve também uma, que já agora não vem o nome dela, que foi presidente da Irlanda, com quem também trabalhei muito. Mas há várias mulheres que me inspiraram, mas está a ver, o nosso subconsciente vem primeiro os homens. Exatamente. E quando vê o sistema das Nações Unidas, está em crise? Está. Eu acho que é um momento muito difícil para o sistema das Nações Unidas. Vemos que o multilateralismo, infelizmente, está em crise. Acaba por ter países dominantes, quando o cerne do multilateralismo é cada país um voto, que todos contribuam, mas continua a ver que os mais pequenos não têm espaço. E direi cada vez menos. Ou cada vez menos espaço, cada vez mais não têm espaço. E acaba por, em todas as instituições, há um grupo que domina, e muitas vezes ficamos à mercê das mudanças do grupo. Por exemplo, há um país que é o grande financiador do sistema das Nações Unidas, tem um fio condutor, depois muda, e nós temos que ajustar-nos e ver os outros também ajustar a toda a questão financeira, porque vemos que a ajuda pública ao desenvolvimento está a decrescer, os países ainda precisam. Não temos sido capazes de mediar os conflitos, o que está em Gaza, o que acontece na Ucrânia. Não se pode decidir pelos países, mas está cada vez mais difícil que as Nações Unidas tenham esse papel de mediador dos conflitos, e eu acho que é necessário, agora que as Nações Unidas vão fazer 80 anos, que se repense o sistema. Repensar ou refundar? O que é que diria? Porque muitas pessoas, parece uma crise de credibilidade, não é? Ao deixarmos de ter a capacidade de facto intervir, como as grandes crises, Ucrânia e Gaza são os exemplos, e ter os poderosos cada vez mais com maior consciência de que podem agir sozinhos, refundar Refundar no sentido, veja o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem a mesma configuração de quando foi criado, e o mundo evoluiu. A África não tem espaço no Conselho de Segurança,
países como o Brasil também não têm espaço. Portanto, o mundo de 80 anos não é, a configuração geopolítica não é a mesma. E eu acho que é preciso refundar nesse sentido, de que todas essas instituições sejam o espelho do mundo de hoje. E eu diria, repensar na forma de trabalhar, de fazer as coisas, ser mais eficiente, talvez novas formas de trabalhar e de mediar, mas temos que ter as Nações Unidas para o mundo de hoje. E eu acho que não é o caso. No caso da FAO, a FAO continua a ser tão central quanto quando foi fundada, não é? Hoje, como é que vê a situação da segurança alimentar em determinados países, em África principalmente? Qual seria, na sua perspectiva, projetar a FAO para os próximos 25, 50 anos? Quais serão os grandes desafios de uma organização tão específica e tão central, principalmente com Cabo Verde? Temos uma relação quase fundacional com a FAO. Como é que vê o futuro da FAO, especificamente? Infelizmente, e eu digo, para mim, a FAO, quando foi criada, tinha 3 objetivos. Um era a segurança alimentar, o segundo, a erradicação da pobreza, e o terceiro, a gestão sustentável dos recursos naturais. Mas se virmos ainda hoje, temos 825 mil, digamos, pessoas que ainda sofrem da fome e da má nutrição. Mas se virmos a Agenda 2030, é uma agenda que diz fome zero. Portanto, estamos longe de atingir esse objetivo. E para mim, se atingíssemos esse objetivo, o mandato da FAO teria a ser diferente. Exato. Produzir, como produzir, modernizar as formas de produção, que muitas vezes ainda em certos países produzimos como produzíamos há 80 anos, com enxada, e trazer as novas tecnologias, a ciência, a inovação para as novas formas de produção. Também a questão da erradicação da pobreza, temos melhorando, mas ainda falta muito. Portanto, infelizmente, eu acho que esses desafios ainda continuam atuais. Vamos terminar a Agenda 2030 em 5 anos, vamos ver que aquilo que os nossos líderes acordaram em 2015 não digo que foi um falhanço, mas não conseguiram atingir, e é preciso repensar uma nova agenda. Mas essas questões vão fazer parte da nova agenda. Uma das causas da segurança alimentar são os conflitos. Portanto, se conseguirmos ter mais paz, menos conflitos, aí poderemos dizer que grande parte da questão da segurança alimentar estará reduzida. Mas eu vejo uma organização mais dinâmica, uma organização mais moderna, uma organização que possa responder aos desafios dos países na questão da produção, mas também uma área muito importante que é a área da nutrição. Se antigamente era só produzir alimentos e a gente via a quantidade calórica dos alimentos, agora a questão da nutrição, que é muito importante para certas doenças como as doenças cardiovasculares, a hipertensão, a própria diabetes, as doenças não transmissíveis, como nós dizemos, e que estão a fazer parte do mundo de hoje. A questão da obesidade é um problema sério. Portanto, a FAO também tem que virar-se para esses problemas através de uma alimentação sã e uma alimentação mais equilibrada. Digamos que é essa a mudança que eu vejo, e também uma visão mais integrada dos sistemas alimentares. Como produzir, como transportar, como transformar e chegando ao nosso prato, à nossa alimentação. E como é que vê Nações Unidas e África? Que olhar, que novo olhar que o sistema, para além de facto termos um lugar os novos países emergentes africanos, mas a África tem que olhar proporia para a África num momento em que temos inteligência artificial, temos novas formas de governança, continuamos sim
com crises profundas em alguns países, mas que novo olhar para solucionar, não para manter a África no mesmo status quo, que olhar proporia sistemas das Nações Unidas para o continente africano no seu todo? Eu acho que tem que ser um sistema em que integre mais os africanos na procura de soluções para os desafios africanos. Um sistema que seja virado para os jovens. Vemos que é uma região que tem uma população muito jovem. Os jovens muitas vezes são obrigados a emigrar, mas que ajuda a encontrar soluções a nível do continente para que esses jovens sejam os promotores das soluções. Falamos da agricultura, falamos da saúde, falamos da indústria, utilizando os novos instrumentos que temos a nível das novas tecnologias, da inteligência artificial, com mais ciência, porque eu penso que a inovação tem que ser também baseada na ciência e na pesquisa. Temos que pesquisar mais para que porque a inteligência artificial serve para responder a problemas e a desafios. E eu acho que, para mim, essa ligação às vezes falta entre ciência, pesquisa, objetivos concretos e a resposta através das novas tecnologias e as soluções mais modernas, que também sejam soluções mais inspiradoras para os jovens. Porque o jovem de hoje não pode trabalhar nestes setores como os nossos pais fizeram. É preciso também que eles utilizem aquilo que eles sabem fazer melhor, que é utilizar as novas tecnologias na busca de soluções para que eles possam também ser parte dessa transformação. E Cabo Verde, como é que jovens e mulheres, também não falei muito de mulheres. Exatamente. Mas como é que vê Cabo Verde, quando falamos de fome? Nós somos atravessados ciclicamente por este subconsciente de termos de sobreviver. A fome atravessa quase o nosso imaginário coletivo. Temos estado a saber utilizar as novas tecnologias e aproveitar o trabalho do Sistema das Nações Unidas, da FAO, nomeadamente. Como é que vê a nossa situação atual nesse aspecto? Olha, voltando às novas tecnologias, eu tive um chefe que me dizia: uma seca pode acontecer, mas não podemos evitar uma seca, mas uma seca não pode ser surpresa. Porque hoje em dia temos instrumentos técnicos e científicos que nos ajudam a prever. Há dias eu via na televisão, davam as previsões meteorológicas para a estação chuvosa em Cabo Verde. Portanto, com base nesses elementos, nós podemos preparar-nos melhor para uma seca, para evitar que seja um desastre. Tanto como eu digo preparar melhor, sabemos que temos menos chuvas, vamos utilizar outras sementes, não vamos produzir milho, vamos produzir outra coisa, mas que possa resultar. E não estar a fazer milho com uma situação pluviosa normal ou acima da média ou uma abaixo da média. Não pode ser. Portanto, é necessário que haja essa mudança, uma gestão diferente de como nós preparamos a estação das chuvas. Segundo, e eu acho que Cabo Verde está a utilizar muito, eu vejo o atual Ministro da Agricultura, na questão da mobilização da água. Todas as pessoas... Um dia eu estava numa apresentação e dizia que nós temos problema de água e alguém disse: não diga isso. Vocês em Cabo Verde têm água. Não têm sistemas que vos permitem utilizar essa água. Portanto, é fazer da água do mar a solução para os nossos problemas. A questão da agricultura, a questão da energia, é virar-nos para a economia azul, de outra forma, que não é a economia azul só a parte extrativa das pescas, mas uma economia azul em que possamos usar todos os recursos que vêm do mar. E se nós fizermos isso com sistemas inovadores de produção, nós agora podemos produzir alimentos com pouca água, sem solo, praticamente. Portanto, é isso que é preciso trazer para Cabo Verde. E se nós conseguirmos, já existem
pequenos casos, expandir esses diferentes soluções ou experiências que temos e mudar de escala. Aí temos que transformar. Eu acho que em Cabo Verde fazemos muita coisa, mas a escala é muito pequena. Temos que realmente mudar de escala, fazer as coisas a um nível superior, com maiores investimentos. É preciso ter investimentos de massa, não em tudo, mas realmente saber onde é que é preciso, para que possamos ter esse salto qualitativo e quantitativo que necessitamos para resolver os nossos problemas. Falando em escala, como é que ainda não aproveitamos a escala que o continente africano nos dá, por exemplo, a nível de mercado? Porque muitas vezes não produzimos tanto, porque não escalamos, porque como é que vê essa relação quase, parece um caso eterno por resolver, Cabo Verde, a sua integração africana? Eu acho que isso tem feito parte de todos os governos, mas ainda ninguém conseguiu resolver. Não sei se é uma ambição ou se diz porque fica bem na fotografia dizer que estamos africanos, estamos no continente africano, precisamos integrar, mas não tem havido políticas próprias e adequadas para isso. Porque não é só produzir, temos que produzir, temos que transportar, portanto há toda uma cadeia que é preciso resolver-se de A a Z, não é uma ponta e não resolver a outra ponta. E eu acho que isso é que falta em Cabo Verde, ver a nossa integração como uma cadeia de valor. E ver que a África tem uma população, não só em número, mas como eu dizia, uma população jovem, que tem necessidade de vestir-se, tem necessidade de comer, tem necessidade de medicamentos, etc, etc. Portanto, aí há um mercado potencial em que nós poderemos produzir, mas também podemos produzir em termos de tudo que seja novas tecnologias. Eu vi uma entrevista do Carlos Lopes há dias que dizia que nós temos ficado para trás. Coisas que Cabo Verde falava há muito tempo, os outros países já nos ultrapassaram. É que muitas vezes para nós a noção de tempo, não sei se é por sermos ilhas, a noção de tempo é diferente. Mas as coisas acontecem, as coisas não ficam à espera de Cabo Verde. Portanto, diria eu, é preciso ter uma visão clara daquilo que se quer, é preciso saber todas as etapas que se tem que fazer e é preciso investir. Porque o mercado está aí, a necessidade também está, Cabo Verde pode produzir com qualidade. Bom, temos que ter custos acessíveis, não diria muito mais baratos, porque a nossa mão de obra e os custos de fatores em Cabo Verde são elevados, mas é preciso ver aonde é que poderemos competir. A competição será utilizar novas tecnologias, utilizar a inovação, fazer as coisas, produzir de forma diferente para que nós possamos competir e ser competitivos. Mas eu não vejo Cabo Verde a desenvolver sem a África. E também temos que mudar a nossa percepção do continente. E eu acho porque conhecemos mal o continente. Como resolver isto? Isto é uma conversa que parece um ciclo vicioso. Sim, é um círculo vicioso, como eu dizia, que não se faz nada. Eu acho que é preciso discutir mais, é preciso fazer mais visitas para o continente. Porque, repara, eu, por exemplo, quando começava essa universidade aqui em Cabo Verde, a UNICV, eu estava no Ghana, e eu disse várias vezes, venham ao Ghana. O Ghana tem universidade antiga, a Universidade do Ghana já deve ter 70 ou mais anos. Venham aqui ver como é que desenvolveram todo o sistema de ensino, o sistema educativo, e mais do que isso, podem aprender inglês. Não, mas tem um fator língua, é difícil. Portanto, são condicionantes e preconceitos. Condicionantes que nós acabamos por nos impor. Que eu acho que, no fundo, podem ser condicionantes, mas fáceis de resolver.
Não podem ser esses os impedimentos, porque aquilo que nós podemos ganhar é mais das condicionantes que nós teremos. Às vezes, há culturas, por exemplo, eu lembro quando era ministra dos Transportes, fizemos algumas ligações marítimas com a Guiné-Conakry, com o Senegal, com a Guiné-Bissau. Há questões de cultura, o dinheiro que se tem que dar, algumas exigências que não fazem parte da nossa cultura e que muitas vezes para nós era muito difícil justificar. Mas eu acho que são coisas, essas barreiras artificiais, diria eu, que nós temos que tentar resolver e não podem ser essas barreiras que nos vão impedir de ter mais ligação marítima, de ter mais ligação aérea, de ter uma relação mais amigável, diria, com o continente, mas de conhecer e explorar o continente. E eu acho uma possibilidade pode ser através do turismo, de visita de estudos, intercâmbio entre as universidades, porque os jovens começam já a ter uma outra forma de ver, mas é preciso investir a sério e em escala, como eu dizia. Em ações que concretizem essa integração. Exato. A Helena está formalmente reformada, isso é verdade? Sim. Desde julho de 2024. Mas eu sinto aí um entusiasmo e força. Como é que se pode aproveitar? Como é que Cabo Verde pode aproveitar alguém com tantas redes, com tanto conhecimento e com tanta experiência? Olha, eu ainda estou na minha fase de instalação, mas quero pôr tudo isso à disposição do meu país. Quero trabalhar muito, como eu dizia, com as mulheres a nível da liderança. Quero ver como é que eu posso integrar, e acho um projeto que eu tenho, as lideranças africanas com as lideranças cabo-verdianas. E eu acho que aí poderá ser também uma porta de entrada para aquilo que nós acabamos de falar. E ver também como é que poderei trabalhar com os jovens, utilizar a minha experiência para que os possa inspirar, não só a fazer uma carreira internamente, mas também um projeto que eu tenho é como ajudar os jovens cabo-verdianos a entrarem nas organizações internacionais, que eu acho que é um déficit que temos em Cabo Verde. Tentei, não deixei de tentar, mas apanhei vários negas, porque as pessoas não quero ter família, agora não é a altura, portanto, muitos sacrifícios, não vi esse interesse. Eu acho que tem que haver mais diálogo, tem que se explicar aos jovens cabo-verdianos que não é apenas um projeto pessoal, mas é um projeto do nosso país, ter os seus representantes lá fora, porque é uma voz de Cabo Verde, é fazer Cabo Verde conhecer, mas também abrir portas a Cabo Verde. Para que possa beneficiar mais de tudo aquilo que a nível internacional, eu não diria só as Nações Unidas, há várias organizações internacionais, espaços em que Cabo Verde e os cabo-verdianos podem participar mais. E mulheres? Qual seria a agenda da Helena para com as mulheres? Que agenda faz sentido neste momento criar ou multiplicar ou dar uma força à agenda porque eu, da minha experiência, há muitas mulheres muito bem qualificadas, bem formadas, depois há as escolhas pessoais que as impedem de ocupar determinados cargos. Mas qual seria a agenda necessária neste momento para a mulher? Eu penso que neste momento o meu objetivo, como eu diria, é trabalhar com as mulheres. Mas penso trabalhar com as mulheres a um nível mais alto no sentido de ajudar as mulheres a integrarem o espaço que eu integrei, ajudá-los a ter autoconfiança para que possam também ocupar esses lugares e criar maior liderança. Portanto, um dos projetos que eu tenho aproxima-se às eleições legislativas, trabalhar com mulheres, não é um projeto partidário, para que mais mulheres possam integrar as listas e que não seja seguir os 40%, mas mínimo, pode ser o contrário também. Exato, mas que haja mulheres
com vontade de o fazer, preparar as mulheres, porque o que eu digo não é ter o número de mulheres, ter as mulheres com capacidade de participar, com capacidade de poder debater, isso prepara-se. Prepara-se ir à Assembleia. Isso é um projeto político ou da sociedade civil? Como é que... As duas coisas, diria. As duas coisas, porque eu acho também temos que ter uma sociedade civil mais participativa. Claro. E as mulheres é prepará-las para ocupar espaços. Pode ser o espaço político, pode ser o espaço da sociedade civil. Acaba cada um escolher o espaço onde se vê melhor. Mas eu acho que é preciso ter mais vozes de mulheres, é preciso que as mulheres enfrentem e que as mulheres sigam em frente nesse debate. Temos muitas, eu vejo dos dois lados, mulheres com muita garra no Parlamento, mulheres que debatem, mulheres que... Mas precisamos mais. Não é que não existe, mas temos que ter uma maior dimensão. Helena, falou muito de ocupar espaço. E fala-se muito do seu nome para ocupar um espaço que ainda falta ocupar, que é a Presidência da República. Pensaria quais seriam, a pergunta não é se pensa ou não é, que contexto teríamos de ter para tê-la como candidata? Olha, é algo que se vem falando, não digo que não fui abordada várias vezes, mas que eu teria que pensar no sentido de... O meu projeto, também tenho um projeto pessoal, claro. Depois da minha reforma, que é reaproximar da minha família, ter uma maior vivência familiar e entrar novamente em postos que possam exigir viagens, uma maior dedicação, mas para mim o principal é fazer um debate com a sociedade cabo-verdiana para que esteja preparada para ter mulher primeiro-ministro, presidente da República. Para mim, também, nunca tivemos uma mulher primeiro-ministro, já tivemos mulheres presidentes de partido, mas que não conseguiram chegar lá. E muitas vezes penso que a sociedade não está ainda preparada para ter mulheres. Portanto, é preciso... Até aparecer uma. O seu perfil, eu penso que quem vê depois deste podcast vê o seu nível de exposição, porque eu pessoalmente vejo para Cabo Verde, faltam-nos personalidades, homem ou mulher, expostos ao mundo, que depois possam voltar e partilhar, não é? Eu creio que muito dificilmente vai se livrar dessa perspectiva depois das pessoas a conhecerem bem. Portanto, eu vou deixar essa pergunta no ar, que eu penso que é algo que deve ponderar. Não vou obrigá-la a responder agora, mas eu vou-lhe fazer outra pergunta. Depois deste percurso todo, o que é que diria à jovem Helena Semedo para ter coragem para poder continuar o caminho? Se voltasse atrás, o que é que diria à jovem de 18, 17 anos? O que é que lhe diria? Olha, se falar com as minhas colegas do liceu, eu, portanto, no liceu fui sempre a mais nova. Aliás, a maior parte da minha geração do liceu estão a fazer 70 anos, eu ainda tenho mais uns anos para chegar lá. E eu era uma pessoa muito tímida, vergonhosa, muito boa aluna, diria, sempre fui estudiosa, mas não enfrentava o público. Acabei por aprender a fazê-lo, acabei por criar autoconfiança e eu diria a minha pessoa, se calhar, de fazer isso mais cedo. Sim, mas pronto, tudo na vida tem o seu percurso. Mas foi ministra com que idade? Tinha 31 anos. E pronto, e aí eu tive, não fosse a insistência do Gualberto, não sei se eu teria aceito, mas é preciso ter sempre alguém também que nos empurre, que nos diga, não, tu tens as condições, tens que ter a mais confiança, vai, e eu diria, não, até diria ao Carlos Veiga, não, temos que ter uma idade mínima para se entrar no governo, e ele dizia, não, desde que as pessoas tenham maturidade, é preciso ter alguém que aposte e também que nos possa servir de backup, digamos, para nos guiar. A Helena está disponível para mentorar jovens cabo-verdianos, homens e mulheres, no sentido de
ter essa disponibilidade para participação no espaço cívico de formação e de partilha, não é? Olha, eu fiz muito na FAO. Na FAO eu fazia muito mentoring, não só para as mulheres, mas as pessoas vinham pedir-me e estou disposta a continuar a fazer. Porque penso que é necessário, e para mim mentoring não é dizer às pessoas o que é que têm que fazer. Mentoring é ajudar as pessoas a pensarem, ajudar as pessoas a criar autoconfiança, a criar maior resistência aos choques, aos embates, e fiz muito e estou disposta a continuar a fazer. Claro que fiz num determinado contexto, mas as coisas não mudam, é só mudar. Também no contexto das Nações Unidas posso continuar a fazer, posso fazer na política, posso fazer em tudo, desde que os jovens vejam em mim um exemplo de que possa guiá-los na sua trajetória. Está em paz com o seu percurso? Ou eu vi aqui, não diria uma angústia, mas essa ideia de ter feito uma carreira longa, longe da sua família, da sua casa, digamos assim, conseguiu equilibrar a sua trajetória hoje ao ver, sente-se em paz, sente-se realizada como ser humano e como profissional? Sim, eu acho que sinto-me em paz, sinto-me orgulhosa do meu percurso. O que eu digo é que quando a gente faz escolhas não se pode ter tudo, tem que haver sacrifícios. Talvez o sacrifício maior foi na minha família. A minha filha cresceu comigo, possivelmente não teve a presença paterna que poderia ter tido, porque pronto, há escolhas que se fazem, cada um tem o seu percurso. Mas pronto, eu acho que ela beneficiou do meu percurso, é uma pessoa que tem uma capacidade ampla, é uma menina, como é que eu digo, que viveu em ambientes multiculturais, que não é uma pessoa aberta ao mundo, e eu acho que é uma cidadã do mundo. E isso criou-lhe muita tolerância. E eu acho que pude formar a pessoa, talvez, que eu gostaria de poder ter tido. Mas, pronto, a nível de relação marido e mulher, portanto, foram anos separados, mas acho que conseguimos, com altos e baixos, conseguimos manter. A minha maior pena, se calhar, terá sido os meus pais. O meu pai faleceu sem que eu pudesse dar-lhe o apoio que eu gostaria de ter dado na fase final da sua vida, mas acho que ele era orgulhoso do percurso da filha, e é isso, não, como é que eu digo, há sacrifícios a fazer, muitas vezes é a família, que é o nosso bastião, que acaba por ser a sacrificada, mas acho que a minha família, os meus pais, os meus irmãos, a minha filha, o meu marido, são orgulhosos daquilo que eu fui, daquilo que eu sou e daquilo que eu pude representar para Cabo Verde e para o mundo. E, portanto, isso dá-me paz. Mas ainda é muito jovem. Portanto, não, muito jovem não. Com todo esse percurso não posso ser jovem. Alguma promessa ou algum sonho que ainda tem por cumprir? Olha, o meu sonho agora é poder compensar de várias coisas que eu não pude enquanto estive nesses lugares. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, de descobrir o mundo, então tenho uma grande lista, things to do, or place to go, e é isso que eu gostaria de fazer. Conhecer, por exemplo, não conheço a Ásia muito pouco, e conhecer com olhos de ver, como eu diria. Porque pronto, quando a gente viaja a serviço ou quando vamos de férias, férias mais curtas, não se consegue. Mas eu gostaria realmente de conhecer o mundo na sua essência, dos povos, das origens, das culturas, que é algo que me interessa muito. E eu acho que nós só poderemos entender melhor o mundo em que vivemos se pudermos entender. Eu trabalhei muito com os povos como é que se diz?
os povos indígenas. Trabalhei muito com os indígenas, que têm uma cultura muito rica, cheia de tradições, que nós muitas vezes menosprezamos porque achamos que não fazem parte da civilização, mas quando eles têm a sua própria civilização, temos muito a aprender. Portanto, eu gostaria agora de ter também uma vivência mais de perto com esses povos que têm uma ciência ancestral, porque nós muitas vezes falamos de inovação, tudo tecnologias, mas inovação é a forma diferente de fazer as coisas. E é algo também que eu gostaria de poder fazer e ver mais e melhor com esses povos, com essas mulheres também que muitas vezes são mulheres muito fortes, mães que gerem sociedades e comunidades. É isso o meu projeto de vida e de restabelecer-me com a minha família, com os meus amigos, com o meu país, porque depois de 21 anos fora é necessário reaprender a viver em Cabo Verde. E Cabo Verde? Qual é a relação que tem hoje com Cabo Verde? No final desta fase, Cabo Verde apoiou-a, sentiu-se acarinhada. Qual é a relação emocional que tem hoje com Cabo Verde? Olha, tive alguns apoios, mas penso que muitas vezes o nosso sistema não está preparado para apoiar as pessoas nessa carreira. Digo uma coisa, nunca disse, mas já que estamos aqui, sabe que eu estive 21 anos nessa carreira internacional. Eu acho que é cabo-verdiana colocada ao mais alto nível, mas eu não tive licença para trabalhar em organismo internacional. Como assim? Não, porque eu trabalhava no banco. Quando eu saí do banco que tinha o estatuto de empresa privada, foi logo na altura, portanto, o MPD tinha perdido. Falei com vários ministros de negócios estrangeiros para tentarem resolver a minha situação. Não digo, tive toda a abertura de todos os ministros, do Presidente da República, que era Primeiro-Ministro, mas cada vez que tentavam fazer alguma coisa, havia uma grande objeção a nível do Ministério. Porque não havia espaço para quem viesse do setor privado. Mas muito interessante, se há um embaixador que vai e a esposa trabalha no setor privado, é liberada. Eu não fui liberada. O meu marido teve licença para trabalhar em organismo internacional e eu não tive. Para acompanhar-me e eu não tive. E aconteceu também com o MPD. Não foi só... eu tentei, depois cheguei a certa altura, eu digo não vale a pena. Mas então tive que abandonar o seu quadro de origem? Abandonei porque eu tive licença de curta duração, licença de longa duração, mas depois chegou a certa altura, não poderia manter essa situação com o banco, tive que pedir a minha demissão e, portanto, fiquei com tenho uma reforma em Cabo Verde, minúscula, dos anos que eu trabalhei até o governo. Mas em todos esses anos, quando várias pessoas que trabalham em organismo internacional puderam contribuir e ter uma reforma, eu não tive. Portanto, para mim não é um grande problema, porque como tive postos de alto nível na FAO, não tenho uma reforma completa, porque não fiz 25 anos nas Nações Unidas, mas tenho uma reforma que dá-me para viver. Mas o que eu digo, o que eu queria dizer com esta mensagem, não estou em lamúrias, claro, mas é preciso que tenhamos um sistema que possa integrar esses casos e que possa ajudar pessoas que tenham essa carreira internacional e que possam projetar base, né? Cabo Verde e que tenha esse suporte de base. Porque pronto, não comecei muito cedo, mas também não comecei muito tarde, o que me permitiu, digamos, ter uma pensão condigna. Não é muito diferente do salário que eu tinha, mas em Cabo Verde dá-me para viver. Mas às vezes é também pessoalmente dizer, eu fiz tanto, mas o pouco que eu pedi não consegui. E eu espero que haja mais casos como o meu e que o nosso sistema possa integrar
esses casos. E pensar quando esses casos acontecem. Por exemplo, tem a comissária angolana que estava na União Africana como comissária. Ela acabou de assumir o lugar de comissária, deram-lhe um posto de embaixadora. Estou a dar esse exemplo para mostrar que há outras soluções. Não é embaixadora de carreira, mas embaixadora fulana de tal. Portanto, são casos que se calhar vamos ter que pensar em Cabo Verde e estimular para que as pessoas possam ter essa carreira, porque se vai muito cedo, tudo bem, mas se chega a uma certa idade e não se tem esse enquadramento, fica difícil e complicado. O Estado tem que ser mais nobre, né? Às vezes ficamos agarrados à mesquinhice de quem está provisoriamente num cargo. Nesses casos é preciso que o Estado compreenda que é de interesse nacional, basicamente. Exato. Não, às vezes o interesse é que, o interessante é que os ministros todos, não, tudo bem, não há problema, e eu senti que tinham essa vontade de o fazer. Mas depois criar um quadro para que se possa ter este instituto, não foram capazes de o criar. E eu acho que é preciso pensar. É preciso pensar, criar lugares ou, não sei, soluções, diria eu, para esse caso específico, que não é porque algo pessoal que a pessoa está à procura, mas é algo, como diria, que enobrece o país. E é preciso pensar nesse sentido. Helena, podíamos conversar aqui durante mais 3 horas. 2 últimas perguntas. Que mensagem para a juventude cabo-verdiana, pensando no futuro? Estamos em 2025, faltam 25 anos para 2050, que será um ano redondo, digamos assim. Que mensagem para essa juventude que vive hoje os 50 anos da independência e provavelmente serão eles os atores dos próximos 50. Que mensagem, como alguém com este percurso, com esta personalidade, com esta vivência, que mensagem de encorajamento daria também ao país, digamos assim? Olha, a minha mensagem para os jovens é: eles têm que liderar o seu futuro. Eles têm que ser os protagonistas do seu futuro. Não podem deixar que os outros decidam por eles. Daí que eu acho que têm que participar mais, têm que contribuir mais e têm que dizer que futuro é que eles querem. E para mim isso é o mais importante. Para o país, é um país que fez um percurso bom, mas que há coisas que é preciso resolver. É preciso ter uma cultura de mais trabalho, uma cultura de mais rigor, uma cultura de mais inovação. A diversificação da economia, não falamos, mas eu acho que já é a altura. E é preciso que, como eu diria, os tempos em Cabo Verde não seja o tempo cabo-verdiano, mas seja o tempo real do mundo, porque os outros avançam. E nós não podemos ficar à espera que os outros avancem. Nós temos que impor o nosso ritmo e temos que acelerar as reformas, temos que acelerar certos investimentos, já temos algum investimento, mas inovar mais, investir mais na inovação. E eu acho que aí também que os jovens entram. Eles têm uma cabeça aberta, eles tomam risco, não têm a cautela que nós temos, e é preciso que realmente eles assumam o Cabo Verde daqui a 50 anos que nós queremos. E eu digo sempre, acho que não sei se nós chegamos a conversar, penso que sim, e falei com o Ministro da Cultura, para mim a cultura é os valores da cultura, a música, a literatura, etc., mas também a cultura tem que ser a reimposição de certos valores que a juventude está a perder e que eu acho que são importantes para podermos manter a nossa idiosincrasia e para podermos manter um Cabo Verde como valores como o trabalho, como a ética, como a responsabilidade, como o respeito, como o apoio mútuo, e que eu acho que fizeram parte sempre da nossa cultura, que vamos perdendo, mas que eu acho que são essenciais para uma sociedade que quer prosperar. Helena, muito obrigado. E para terminar, a pergunta é, depois deste percurso todo, sente-se feliz? Sinto-me.
sinto-me feliz por ter voltado, como eu diria, orgulhosa daquilo que eu fiz. Como eu digo, não era possível ter tudo, tive que fazer certas renúncias, mas eu penso que era o que deveria ter sido feito, era o possível. Agradeço a todos, agradeço a minha família que sempre me apoiou, agradeço aos cabo-verdianos que eu sempre senti muito carinho, agradeço a todos os meus amigos também e penso que estou de volta e quero o melhor e quero dar o meu contributo para o Cabo Verde daqui a 50 anos, enquanto eu for viva e tiver energia para tal. Helena, muito obrigado por ter aceito estar aqui connosco hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado. E foi mais um Bastidores do Sucesso hoje com Helena Semedo, um percurso absolutamente incrível. Espero que seja inspiradora, espero que motive mais jovens, mais mulheres aqui de Cabo Verde a projetarem o nosso país além fronteira. Até breve.